Grafini, Tarcísio. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Meu nome é Tarcísio Cruz, eu sou da empresa Gerdau Grafini. Bom, eu sou Felipe Honorato, sou do Mundo Completo, e além de estar num ambiente como esse, com 3 grandes personalidades de inovação no Brasil, eu tenho a honra de ter 2 pessoas que você gosta muito. Eu prefiro que eles falem por eles, porque eu acho que eles vão falar muito melhor do que eu. Vamos embora, conta pra gente. Olha, eu sou o Dr. Holger Schmidt, MCBO Chemie, estou trabalhando na gerência de produto, sou alemão e estou aqui agora no Brasil há 12 anos. Sou Luiz Proto, popularmente conhecido como Proto. Estou na MCBO Chemie há 2 meses, mas estou nessa indústria já há mais de 20 anos. Hoje eu sou responsável nacional pela área de vendas do segmento de aditivos. Poxa, super legal, né? Esse para mim é um dos podcasts que eu estava mais esperando, né? Porque falar de inovação, falar de tecnologia, avanço. E aí, contextualizando um pouco essa visão, né? O que vocês acham que mudou de um tempo para cá? Como que era a indústria de aditivos, a indústria de adição, produtos inovadores? Como que isso evoluiu ao longo do tempo e quanto maduro a gente está para poder começar a absorver produtos inovadores dentro de uma indústria que ainda é um pouco tradicional, que é a indústria da construção civil. Quer começar, Bruno? O Holger tem esse histórico, eu já tive a oportunidade de participar de algumas apresentações em que ele conta a história da evolução dos aditivos, desde o líquido sulfonato, aos naftalenos, atualmente os policarboxilatos. Eu queria pedir para o Holger contar um pouquinho dessa história. Legal, Proto. Bom, Thiago, a inovação vem sempre de uma demanda, de uma necessidade do mercado, né? Então, os aditivos, como vocês talvez não saibam ou vão saber agora, né? Eles são, na verdade, já há muito tempo. Já o antigo romano já utilizou um pouco de aditivo para deixar a massa um pouco mais colada e essas coisas, né? Então, e daí, nos anos 30, houve a evolução dos líquidos sulfonatos, depois veio os naftalenos, depois o policarboxilato, e agora temos os smart additives e essas coisas, né? Então, muito mais inovação. E hoje, com a introdução da KI, inteligência artificial, AI aqui, né? No alemão é künstliche inteligência, um pouco diferente, né? Mas, enfim, daí o potencial de inovação, ele fica, na verdade, exponencial. Então, a gente traz muitas inovações cada ano aqui para o Brasil. E a Gerdau Grafini, como que ela enxerga isso? Porque vocês têm produtos extremamente inovadores, né, dentro da construção. A Gerdau Grafini foi uma empresa que já surgiu com necessidade de inovar, trabalhar com material disruptivo em várias áreas. Desde 2010, depois que os 2 pesquisadores russos radicados na Inglaterra ganharam o Prêmio Nobel, né, um trabalho que eles fizeram em 2004. Desde então, o grafeno se tornou um material do século XXI. Então, a Gerdau Grafini surgiu como uma empresa de fazer esse material que tem propriedades tão significativas chegar a ser um material que pode ser execuível, né? Tornar realidade tudo que ele potencializa. Então, dessa forma surgiu a Gerdau Grafini muito com a ideia de trazer a pesquisa e desenvolvimento dentro do core da empresa para efetivamente conseguir tirar esse material que estava no bancada de laboratório e fazer ele virar uma realidade. Esse é o trabalho nosso. A inovação nossa começa desde como trabalhar o material e agora a barreira técnica de fazer esse material chegar até uma concreteira, uma fábrica de pré-fabricado. Isso por si só também já é uma inovação, né? Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu sou muito entusiasta da inovação. Então, para mim, falou em inovar, eu já me ativo. Me diz uma coisa, explica para o leigo o que é o grafeno e, principalmente, como ele ativa ou gera melhores propriedades na construção civil. Vende um pouco o teu peixe aí. Tá bom, vamos lá. Bem, o grafeno é um material, um dos alótropos do carbono, né? O carbono ele tem alguns alótropos, como o diamante, é um dos mais famosos que todo mundo conhece, tem fulereno, tem nanotubos de carbono. Mas o grafeno é um material que ele pode ser sintetizado ou ele pode ser obtido através da esfoliação do grafite, que hoje é a rota que você consegue escalar mais a produção. Então, o grafeno pode ser um material que pode ser aplicado desde baterias de celulares, como nos telefones dobráveis,
como também materiais compostos, como polímeros ou concreto. É um material que é composto só de átomos de carbono, organizados numa estrutura hexagonal, com ligações do tipo sp2 entre esses átomos de carbono. Essa ligação sp2 dupla entre os átomos de carbono são as ligações mais fortes existentes na natureza. E dessa forma você consegue ter um material que tem uma rigidez, uma resistência específica, gosto de deixar isso claro, né? Se você fazer a avaliação de uma folha de grafeno, conseguir fazer um ensaio como se fosse de tração, você vai obter uma resistência específica da ordem de 56 vezes maior do que a do aço. Além do fato de ter uma resistência mecânica bem diferenciada, o modo de velocidade também, ele é um material que, devido a algumas características no orbital sp3, você consegue conduzir bem corrente elétrica e calor, assim como os metais. Então, por todas essas propriedades, esse material é bem versátil para serem aplicados em diversas áreas. Tá me convencendo, eu estou gostando dessa ideia. Mas me conta, agora vamos trocar de lado. Eu quero saber o seguinte, a gente acostumou a ter MC sempre trazendo novos lançamentos e coisas muito significativas para o mercado da construção civil brasileira. A gente acostumou isso. Não sei se isso é bom ou ruim. Então, eu estou provocando vocês aqui. O que a gente vai ver para frente? Quais são os próximos lançamentos? Porque, já que vocês puxaram o carro, agora vocês têm a obrigação de contar para a gente aqui um pouquinho. Felipe, a construção civil hoje está visando muito o termo de sustentabilidade. Então, hoje a inovação vem atrás para inovar a sustentabilidade para a construção civil. Então, você quer fazer concretos com baixo teor de clínica, concreto com baixa emissão de CO2, você vai necessitar de materiais específicos para deixar o concreto ainda trabalhável. Mesmo quando você quer trabalhar com agregados reciclados, então você tem que manter a trabalhabilidade do concreto e a inovação vem atrás disso, né? Então a gente traz tecnologias novas para que você consiga fazer concreto com tempo de trabalhabilidade muito aberto, com uma demanda de água super baixa e o concreto fica muito fácil para se trabalhar. Então, isso em termos de aditivos, né? Então, daí nós estamos trazendo sempre novos polímeros, novos aditivos, né? Que realmente visam isso, a melhor trabalhabilidade com o menor consumo de água possível, para realmente melhorar a rheologia do concreto. E assim você consegue fazer o bombeamento do concreto até o fim, basicamente, né? Então, e atrás disso, a gente tem também inovação não somente nos aditivos para concreto, mas para toda a cadeia de materiais de construção que a MC vende. Temos agora pinturas especiais que não sujam mais, que são muito fáceis para limpeza, por exemplo. Né? Então, que tem tipo essa proteção de antigrafite, apenas um exemplo. Né? Então, temos um monte de outras coisas que trazem uma melhor durabilidade para toda a construção civil. Eu gostaria de complementar, porque quando a gente fala, né, Felipe, de inovação, a gente tem um aspecto técnico e um aspecto mercadológico. Um não anda sem o outro. Por mais que a gente desenvolva essa solução dentro do laboratório, novos polímeros, a gente precisa conseguir apresentar isso para o mercado de uma forma que ele tenha um valor. Então não é à toa que agora a gente está aqui juntos, né, com a indústria cimenteira, né, com a Gerdau Grafeno e a MC, né, como indústria química, porque a gente quer juntos, né, chegar numa solução que seja apresentável para uma construtora, para uma concreteira, que eles enxerguem o valor disso. E a gente consiga precificar de forma adequada, porque a inovação tem seu custo, para a gente conseguir fazer isso avançar. Então não é simplesmente ter a solução desenvolvida tecnicamente viável, tem que ser mercadologicamente viável. Perfeito, um dos braços, né, da inovação é ser execuível, né, no sentido financeiro mesmo. Execuível e escalável. Exatamente. E aí quando a gente olha para o mercado brasileiro, como vocês bem comentaram,
quanto que a gente está distante ou perto ou à frente, por exemplo, de mercados um pouco mais maduros, como o mercado europeu, como o mercado americano. Como que a gente está dentro do panorama global? A gente tem as mesmas coisas, ou se não tem, o que falta? Posso começar, Rodrigo? Sim, com certeza. Eu acho que do ponto de vista de industrialização da cadeia, a gente ainda também tem os mercados desenvolvidos, né? Não à toa que hoje ainda 60% a 65% do cimento comercializado é secado. Então a gente já fica muito atrás. Quando a gente fala de mercado de concreto, a gente está falando em 50, 55 milhões de metros cúbicos ano. No mercado desenvolvido pelos Estados Unidos, isso é 350 milhões. Então, nesse sentido, a gente ainda está aquém. Em termos de tecnologia de produtos químicos, isso é bastante mais nivelado, né? A tecnologia é muitas vezes desenvolvida fora do Brasil e a gente traz ela para cá, adaptando a nossa necessidade, mas a gente tem acesso às tecnologias. A questão em diferentes mercados, né, como o mercado europeu, por exemplo, você já tem taxação de carbono, precificação, e isso é um impulso, sim, à inovação. É um impulso forçado, aquilo tem um custo. Então, nesse sentido, a gente também está um pouco atrás. Mas a gente usa as boas experiências e boas práticas dos mercados mais desenvolvidos para conseguir trazer o que seja aplicável para o nosso mercado. Legal. Essa é sempre uma discussão um pouco complexa na inovação, que é quase a premissa do ovo da galinha, né? Por onde começa. E realmente algumas atuações do poder público eles acabam que tendencionam um determinado aspecto. Agora, independente disso, eu acho que o esforço das empresas, como um esforço como esse aqui, onde você junta atores com tradição inovadora para propor uma nova forma de fazer negócio, ele já é um grande impulsionador. Agora, eu pego para vocês, eu vou continuar jogando a provocação para vocês. A gente falou de sustentabilidade por um lado, foi falado muito bem a questão da trabalhabilidade do concreto, que eu acho que é uma coisa que a gente está amadurecendo, a questão de utilização de água, mas eu gostaria que vocês falassem em específico sobre o que está na moda um pouco hoje. O HPC. E até eu gostaria que você complementasse também como a utilização do grafeno em parceria com concretos também do perfil HPC, tá? Podem fazer com que tenha um desempenho ainda melhor no processo. Então, a primeira, eu gostaria que vocês se falassem do que está na moda, óbvio, não estou para fazer perguntas fáceis, e eu gostaria de dizer assim, como a gente integra com isso? Vamos iniciar, Felipe, ótima pergunta, né? Olha, o HPC, já estou nele faz uns, deixa eu contar aqui, quase 18 anos. Porque eu fiz meu doutorado no HPC, estou na Alemanha, fiz o doutorado lá em Hamburgo, com um projeto novo, né, que com um envolvimento de mais ou menos 30 universidades da Alemanha, como foco fazer tipo um guia, uma norma de UHPC nos próximos 8 anos, isso 20 anos atrás, né? Então, foi algo novo para mim, então a gente sempre fala que um novo material não dá para se comparar com o concreto, ok? Então a gente fez todo o grupo de 30 universidades que trabalhavam em conjunto. Eu fui responsável pela durabilidade do UHPC, então a gente fez modelos, né, explicativos para adaptar a norma no sentido de durabilidade, para adaptar as praças à agressividade ambiental. E daí foram grupos de fazer estudo de material, estudo de mistura, estudo de geologia, estudo de cálculo, estudo de, eu posso fazer o que como o HPC, como fazer cálculo, posso usá-lo como cola, por exemplo. Tem vários estudos atrás disso, né? Então, o HPC hoje ainda é um material inovador, apesar que já tem realmente 2, 3 normalizações internacionais.
mas apenas 3 para isso, né, no mundo inteiro. O Brasil está num avanço muito grande, pegou realmente este trem e via Ibracon no Brasil nós fizemos um guia sobre o HPC que foi lançado no Ibracon de 2023. Você me permite interromper Sim, claro, uma Felipe. coisa? Desculpa, só é uma vivência de 20 anos. Eu gostaria até que vocês mexessem numa coisa, complementassem. Sim. As novas aplicações de concreto, por exemplo, blindagem, bunkers, porque quando você está falando de altíssima resistência, e você tem, qual é a dificuldade hoje de um carro forte? Ele sempre tem 2, 3 pontos de fragilidade, exatamente porque são placas que em algum momento elas vão se juntar dentro de uma estrutura. Quando eu estou falando que eu tenho concretos que alcançam esse desempenho, eu acabo com essa fragilidade, a rigor, né? Então eu gostaria que continuasse, mas assim, até pegasse assim, olha onde a gente pode estar. O mundo que tem aberto, novos negócios que podem ser gerados com tudo que nós estamos trabalhando. A primeira apresentação internacional de UHPC foi o simpósio de UHPC em Kassel, que foi um centro de inovação para o UHPC. Daí foram pessoas de Israel que apresentaram placas de UHPC como proteção de mísseis. Foi algo impressionante, né? Então você fica lá ainda fazendo doutorado, né? Daí vendo lá os mísseis batendo nas placas do HPC. Então é um potencial. Hoje já tem tresores que fazem só basicamente o banca, né? Que você falou, Felipe, o HPC. Então é um negócio que já virou moda, inclusive, né? Então que está se adaptando, inclusive. Hoje aqui na Concretion, a AMC fez um UHPC com materiais convencionais, aqui como um cliente nosso, e nós fizemos uma placa de UHPC que está no nosso estande. Então, já pode ser reproduzido na indústria de prefabricados, com materiais comuns, então, com uma boa tecnologia de como desenhar o traço de UHPC, e claro que com bons aditivos e adições. Né? Então, esse é o essencial. Bem, o HPC, eu não tenho a mesma experiência do Holger, mas no meu doutorado eu trabalhei com RPC, que é uma espécie de UHPC. Né? E aí já entrando na questão dos nanomateriais, né, utilizando esse tipo de concreto, eu apliquei na época nanotubos de carbono em RPC. O que os nanomateriais podem contribuir para essa solução, né? Porque o HPC eu penso mais do que o material é uma solução, né? Depende de muitas coisas, entra a parte de projeto, é importantíssimo, entra a parte de materiais, seleção, como selecionar, entra a parte de como misturar, faz uma diferença enorme, né? Os nanomateriais eles podem contribuir no sentido de melhorar a compacidade de um material que já precisa ter uma compacidade maior. Eles podem ajudar no processo de hidratação do cimento, que é um ponto importantíssimo. Você trabalha com HPCs com 0,18 de água-cimento. Vai ter água suficiente para poder ter a trabalhabilidade e água para hidratar? O aditivo que eu vou colocar. Então, o grafeno ele pode contribuir nesse sentido de melhorar o processo de hidratação e servir como elemento de reforço na micro e nanoscala. Já que a gente está trabalhando com uma matriz tão compacta que muitas vezes você pode não ter como usar ou não precisar de armadura. Você vai ter que entrar com fibras. Agora, se eu introduzir ali uma micro nanofibra, nesse ponto a gente entende que o grafeno pode contribuir bastante. E dentro da guerra da grafeno é um ponto interessante, a nossa visão de trabalhar com o HPC, porque hoje eu estou participando ali das discussões da norma. Eu estou no grupo que está acompanhando a implementação da norma de HPC, que na verdade é dividido em 2 partes. Eu estou na parte de materiais. Então, é preciso você entender o HPC, na minha concepção, né, como uma solução, não é um material. Aí entra a questão de ser disruptivo do que a gente imagina que é concreto. A gente está trabalhando com uma solução que vai ser aplicada em algumas coisas que podem ser muito diferentes do que a gente está acostumado com o concreto. Pode ser empregado na impressão 3D, por exemplo. Que hoje está em plena expansão, né? E mais do que isso, né? Ele pode ser como uma solução de sustentabilidade, né? Porque você acaba tendo
estruturas com volumes de concretos menores para a mesma carga estruturada e, consequentemente, falando da indústria de pré-fabricado, você acaba diminuindo o custo de transporte de peça, você acaba tendo menos material cimentício lá dentro. Fala um pouco mais sobre Aí entra isso. um outro conceito também que a MC também está acostumado e vocês também sempre ouvem. Hoje não é moda, mas hoje está sendo muito discutido o conceito de desmaterialização, né? Uhum. A gente precisa fazer hoje habitações, prédios, consumindo uma quantidade menor de material. Pode parecer esquisito isso para empresas que precisam vender mais, mas é a mudança do paradigma. A gente tem que viabilizar, acho que talvez chegou no momento de não só consumir, viabilizar algumas soluções. Então a desmaterialização, o HPC, eu penso que ele encaixa muito bem nisso. Em termos de parede, de estruturas, de alguma viga com as SBUTs maior, né? Então esse ponto eu penso que é importantíssimo. E esse conceito de desmaterialização, ele anda junto com o conceito de intensidade no uso de ligantes. Né? Significa usar menos ligantes para o mesmo desempenho ou para um desempenho superior. O pessoal fala em quilos de cimento ou quilos de ligante por metro cúbico MPa. E isso, naturalmente, vai derivar na emissão de carbono por metro cúbico MPa. Então, quanto melhor é o seu concreto, a gente fala de concreto, o HPC pensando muito em resistência à compressão, mas não é só resistência à compressão, né? Pode ser trabalhabilidade, podem ser outros quesitos de desempenho que caracterizam o HPC. Né? Então a gente fala de concretos de alto desempenho, eles têm uma intensidade no uso de materiais menor, ou seja, um impacto ambiental menor também. E outras aplicações. Eu gosto muito, eu sou muito entusiasta quando eu vislumbro e vejo diversos outros mercados que de repente hoje estão muito longe ou muito fora do nosso espectro e que possam ser ocupados ou compreendidos com extrema qualidade e competência por esses novos materiais. Inclusive, um pouco do que a gente conversou no podcast junto com a TIA, você lembra disso um pouco? Sim. Dos acabamentos. Porque uma das características bacanas da utilização desses materiais é que eles permitem a geração de estampas, imagens e trabalhos muito significativos. Inclusive tem uma empresa em Goiânia, se eu não me engano, chamada Munhoz de Acabamento, que ela faz um concreto de alto desempenho para fazer uma estampa de foto e vende para o agronegócio. Quer dizer, um mercado que era inimaginável e que de repente vai trazer alto valor agregado. Eu gostaria que a gente brincasse disso. Proponho a vocês uma brincadeira. Eu vou provocar primeiro meu par de podcast, o Thiago, para pensar assim, onde a gente pode chegar, Thiago? Que outro mercado você consegue imaginar na tua cabeça que de repente hoje a gente não estaria? Olha que pergunta difícil, hein? Na hora que você começa a pensar a utilização de um novo material com grandes possibilidades de novas formas, texturas, cores, a gente começa, dentro do nosso negócio, de pensar as edificações não só mais como uma moradia, como um elemento funcional, e você começa a pensar como arte. E arte é algo que é difícil de você acabar até mensurando valores e tudo, e você consegue abusar de criatividade. E aí com isso você começa a pensar em outros tipos de estruturas e começa a vir novas situações. Poxa, como que eu vou deixar estruturalmente uma peça dessa, uma peça dessa estável? Porque eu estou falando de um material de base cimentícia. Como que eu vou deixar uma estrutura dessa mais durável porque ela vai estar numa condição agressiva? Como que eu vou construir uma nova peça pensando na dificuldade das formas como elas estão? Então, quando você começa a enxergar a utilização desse material não só como um elemento funcional, mas como arte, eu acho que a gente não consegue pensar no fim disso. O limite é muito mais alto. É muito mais alto. No mercado que hoje a gente tradicionalmente trabalha de infraestrutura, de edificações, elementos arquitetônicos, falando de maneira geral, você tem um potencial de desenvolvimento bastante grande. Pois é, inclusive soluções
provavelmente vão ter vários químicos derivados desse processo que vocês sequer cogitaram, né? Que de repente eles vão estar fazendo parte do nosso cotidiano da construção civil. Porque aí eu já não estou mais falando de, vamos pensar lajes de 20 metros, 30 metros de balanço. Aonde vai acabar? 100, 200, 500? Eu tenho uma visão um pouco mais funcional disso. Ótimo. Vamos pensar, eu estou trazendo aqui questões de conceitos, tá? Dentro do material que eu venho trabalhando já por 10 anos. Pensando, por exemplo, no grafeno com a capacidade de conduzir corrente elétrica e calor. Existem hoje trabalhos, eu já brinquei disso no laboratório, de você fazer um sistema que você aquece uma face de um painel, você vai gerar um gradiente térmico e esse efeito desse gradiente térmico vai gerar um efeito que chama um efeito Seebeck. Você vai criar uma diferença de potencial elétrico. Com isso você consegue, é o princípio de funcionamento dos termopares, né? Então com isso você consegue gerar uma diferença de potencial e se você consegue pegar essa diferença de potencial, transformar em corrente e armazenar energia. Então, você tem um grande capacitor. Você pode ter um capacitor ou uma fachada de um edifício que durante o dia recebe insolação, recebe calor, tem um gradiente térmico e se a gente conseguir armazenar essa energia. Então, de uma maneira mais funcional, as coisas começam a ir para essas outras possibilidades. A gente está pensando em residência como algo bonito, como algo estético, mas e funcional, né? Porque Também você pode trazer transformou a tua fachada que de repente não é viável a priori, economicamente, usando essas novas tecnologias por vocês apresentadas, mas quando você traz isso, você transformou ela num grande ponto de captura de energia. Será que no futuro a gente vai ter placas fotovoltaicas cimentícias? Sim, É? você muda o valor das coisas. Então, o Robert falou de inovação, é a questão de necessidade, né? É isso, a inovação é questão de necessidade. Se não precisasse mudar nada, a gente não estava discutindo fazer coisas diferentes. Então, diante de tudo que vem acontecendo em termos de sustentabilidade e necessidade, a gente tem que começar a pensar nessas coisas. É o fora da caixa que você acabou de falar, hein? Porque normalmente a gente pede isso aos corajosos, as empresas de vanguarda. São empresas como vocês que fazem o futuro, né? Normalmente, eu costumo brincar que o brasileiro gosta muito de dizer que corre atrás. E eu acho horrível, quem corre atrás está atrás. Correr na frente. Eu gosto de conversar com as empresas que correm na frente, porque eles estão na frente. E aí sim, super concordo com o Luiz, quando ele diz, aí eles vão tender a ter maiores retornos financeiros, porque eles estão na vanguarda. E isso é muito bacana de escutar. Eu gostaria que vocês também falassem outros produtos que agora, assim, saindo um pouco disso, outros produtos que vocês olham e digam assim, esse produto é MC aposta. É aqui que a gente acha que tá caminhando o futuro. Só pergunta difícil, né? Pergunta difícil, né? Então a gente aposta muito em sistemas de impermeabilização, não sei como assim. Então existem novos sistemas de impermeabilização que estão, inclusive estamos hoje aqui no Concrete Show com o nosso diretor internacional da ShapeX, que é o Waterproofing Crystallizing Materials. E então, uma das pernas da MC é a impermeabilização. E também estamos apostando muito na tecnologia de novos polímeros. Então, nós temos tem aqui um próprio laboratório de P&D que faz a polinização, que desenvolve realmente novos polímeros, faz a química aqui e que a gente produz aqui no Brasil, né? Então, realmente a inovação, a gente não precisa mais trazer de fora. A gente cria a inovação realmente na veia, onde tem essa demanda, essa necessidade. Então, estamos... são duas apostas grandes, claro que vai ter outras, né? Mas são duas que a gente está hoje aqui também no Concrete Show. E essas duas tecnologias são aplicáveis ao HPCs. São as duas tecnologias que incorporam concretos de baixa permeabilidade, concretos de alta resistência também. O desafio da gente chegar num concreto de alta resistência economicamente viável
ele passa por reduzir fator água-cimento, mas mantendo uma trabalhabilidade. Aí você tem que trabalhar com outros tipos de polímero, que são exatamente esses polímeros que o Holger comentou. A gente já está começando o trabalho aqui no Brasil, já tem algumas empresas, inclusive, que a gente já vem comercializando essa tecnologia. Poxa, legal. E empresa inovadora é muita prova de conceito, né? A gente sempre fala dos acertos e tudo, mas a gente está sempre com provas de conceito, testando, inovando. E nessa curva de aprendizagem e desenvolvimento, dentro dessa jornada, sempre tem aquelas situações mais inusitadas que aparecem e que naquele momento a gente fica um pouco aflito, mas depois a gente acaba até dando risada sobre isso, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, né, de alguma situação que vocês passaram que foi, poxa, teve um aprendizado, mas, cara, na hora foi um perrengue. Quer começar, Tarcísio? Talvez um pouco engraçado, né? Sim. Depois a gente pode refletir. Bem, a Gerdau Graphene é uma empresa dentro do grupo Gerdau, que nasceu do grupo siderúrgico, né? O Gerdau vende aço. E uma vez conversando com um parceiro, possível cliente, explicando para ele todos os potenciais que o grafeno poderia trazer, e comecei a falar da questão da melhoria de desempenho de resistência à tração no concreto. Era um senhor, né? E ele foi, bateu nas minhas costas e falou: você está no lugar errado. Você está querendo vender um produto que vai contra a empresa que vocês têm, que é de aço. Aí eu tive que explicar para ele: não, a gente não vai substituir o aço. Não tem como, né? Eu até falei com ele, como calculista que um dia eu já fui, quando você vai colocar o aço na estrutura, você posiciona no lugar certo. O que a gente está trazendo é algo que possa complementar, contribuir. Mas o interessante disso foi a forma como ele me abordou, né? Ele falou: você está no lugar errado. Pois é, acho que não é bem por aí, né? Hoje eu tenho certeza que ele já pensa diferente, e depois, né, ele entendeu bem e viu a coisa com outros olhos, né? O que a gente não conhece, a gente tende a desconfiar, né? A não ser meia dúzia de doidos que estão aqui nessa sala, que querem exatamente conhecer o novo e diz assim, deve ter alguma maneira. Eu costumo brincar, mexi com o Thiago ontem, que não sei se vocês sabem, a título de curiosidade, o Einstein teve muita dificuldade para passar em física no segundo ano. É óbvio, ele não acreditava em Newton, então ele não ia ser aprovado. E vocês? Conta uma história engraçada pra gente. Você falou sobre conhecimento, né? O que a gente não conhece, enfim. Um ponto muito importante também para o desenvolvimento da nossa cadeia, para a industrialização, é a questão de divulgar, né, e difundir o conhecimento técnico. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma questão de qualificação da mão de obra que precisa ser trabalhada, precisa ser melhorada, né? Eu já me lembro de ter participado de algumas palestras, cursos que o Holger ministrou. Esse tipo de ação a MC faz bastante para tentar fazer com que a cadeia eleve seu nível de conhecimento, né? E aí eu tive uma situação que na época ela foi trágica, depois eu dei risada, né? Eu falei, bom, olha só que, né, o que a gente tem que, né, ouvir. A gente estava numa homologação num cliente, né? O cliente não trabalhava com tanques de aditivo, então ele tinha IBCs, né, os IBCs de 1.000 litros. A gente falou, olha, eu estou mandando uma carga a granel, você descarrega nos seus IBCs, eles precisam estar limpos, tudo. E aí você vai testar nosso aditivo para homologar. Legal. Aí chegou lá, né? Primeiro que os IBCs não estavam lá. Não, recolhe o IBC, foi ver, estava tudo sujo, né, por dentro. E a gente foi descobrir que estava usando aditivo do concorrente. Ele tinha terminado a etapa de testes do concorrente e iria começar a nossa. Mas estava tudo sujo, com resíduos, resto de aditivo. E aí a pessoa falou, pô, mas não é tudo aditivo, não é tudo igual? Eu falei, pô, a gente está testando exatamente para mostrar a diferença, né? E aí, no final das contas, era uma carga que teve que voltar para a fábrica, enfim, foi um baita estresse. E aí a gente percebeu que, olha, nem empresas, era uma empresa grande, uma empresa já estruturada, muitas vezes nem na empresa grande isso está entendido. Então, realmente, a gente precisa trabalhar a questão de qualificação, senão a tecnologia não chega. A gente não consegue comunicar bem o valor da tecnologia. Isso é a mais pura verdade, né? Não é muito diferente dentro do segmento de cimento. Sim. Também, acaba sendo basicamente a mesma coisa. E, Holger,
isso que o Pruto acabou de comentar é um tema muito legal, né? Em termos de, poxa, os aditivos se comportam iguais mesmo se você troca um cimento ou não, ou troca um aditivo mantendo o mesmo cimento, eles se comportam iguais, poxa? Tiago, essa pergunta é muito boa, né? Nós podemos fazer agora uma resposta que demora 1 hora. Ou como eu faço lá no IDD, sou professor de aditivos lá e estudando aula de 10 horas. Ou a gente faz uma resposta muito rápida que é simplesmente não, né? Fique à vontade, nós estamos aqui. Mas, olha, Thiago, os aditivos, eles não se comportam iguais. Eu brinco, né, numa apresentação que todo mundo realmente fala, o aditivo e qualquer coisa está igual, né, usa a marca A, marca B, ou troca cimento A para B. Mas daí eu mostrei, olha, tenho aqui um manual. Olha aqui as páginas dessa espessura aqui, né? Quase 200 páginas. A gente tem só nos polifuncionais mais que 50 aditivos diferentes. Nos etapolicarboxilatos, a gente tem mais que 60 aditivos diferentes. Por que será que a gente tem isso, né? Então, porque o cimento realmente, na verdade, deixa eu corrigir, o aditivo sempre tem umas funções principais, okay? Que é a redução de água. Só que, geralmente, o cliente ele não quer somente uma redução de água. Ele quer, tipo, uma ação secundária, um benefício a mais, né? E daí, o aditivo tem que trazer este benefício a mais. Então, qualquer policarboxilato, por exemplo, vai reduzir a água. Só que, será que ele mantém a trabalhabilidade? Como este específico cimento, será que ele não vai segregar o concreto autotensável quando eu troco o cimento de A para B? Então a gente tem que adaptar até as reações iniciais, né? Será que vai dar ou não retardo? Exatamente. Então tem um mundo complexo e muito complexo, né? Então, como falei, eu posso dar uma aula sobre isso, sobre todos os fatores, né? Quinta-feira, no desempenho do aditivo com cimento e agregados, não é somente cimento, mas talvez vai ser um outro convite, né, Thiago? Mas fica a dica aí para quem quiser se capacitar com o IDD. Vai no IDD, daí tem tudo bem explicativo, né? Mas realmente tem que ter vários aditivos, apesar que tem aditivos robustos, a MC tem, por exemplo, aditivos da linha MC Powerflow que funcionam no sul até o norte com vários cimentos diferentes. E tem um aditivo muito antigo que é o MC Powerflow 1180, que já estava aqui na MC quando eu iniciei e ainda é um dos mais aditivos vendidos pela MC, né? Então tem uma certa robustez, só que quando você visa um desempenho muito especial, muito específico, você tem que fazer certas customizações. Puxa, legal. E Tarcísio, e aí falando, né, de durabilidade, né, para os materiais, o quanto que o material de vocês ele agrega em termos de durabilidade para as estruturas? Mais do que pensar em material, a gente tem que pensar em solução, né? Um pouco do que o Roger acabou de falar, nós também não temos um grafeno, né? O grafeno não é só um material, até é bom falar que existem grafenos, que conforme as propriedades, o tamanho da placa, a espessura, o tipo de funcionalização, ele vai atuar de uma forma. Pensando em durabilidade, se você tiver uma matriz cimentícia mais compacta, com menor porosidade, com os poros mais refinados, você vai criar uma dificuldade para os agentes deletérios ingressar ali dentro. Então, o grafeno ele pode atuar como um elemento de nanofiller, preenchendo esses poros. Ele pode potencializar o processo de hidratação de cimento, ajudando também esse processo... Nucleação, ajudando também nesse processo de preencher melhor os poros, né? E com isso, você tem essa dificuldade maior dos agentes deletérios ingressar na matriz. Show de bola, legal. Se eu tivesse que resumir sua empresa, seu trabalho, seu produto, numa frase, uma palavra ou uma ideia, qual seria? A Gerdau Graphene não fabrica grafeno. Ela utiliza o grafeno como insumo para produzir soluções. Puxa, empresa de soluções, né? Uma empresa de soluções, legal.
É muito bacana, até porque a gente tem olhado tendência mundial de verticalização, de trazer soluções, entregar pacotes completos. Devolvo a vocês a mesma pergunta. Vamos lá, não adianta um olhar para o outro, não. E agora, Um dos dois vai ter que dizer uma frase, uma palavra, uma ideia que mostrem ou expliquem o estado de espírito da MC Boschmiller. Posso falar? Eu faço minha frase. Inovação, sustentabilidade e industrialização tem que passar pelo crivo técnico e econômico para ser viáveis no mercado. Forte, hein? Seria também na minha ideia, né? A gente não combinou, mas innovation in building chemicals, então inovação em materiais para construção. E claro que não adianta só fazer a inovação, a gente tem que trazer a solução, a demanda para o mercado, né? Para isso nós temos toda a nossa equipe técnica, estamos com alta capacitação do nosso time, né? Para realmente trazer as soluções customizadas para os nossos clientes. Poxa, somos 4 aqui, 4 empresas que pensam da mesma forma, né? O Cimento Nacional também pensa muito dessa forma, Gerdau Grafene, MC, o mundo concreto com as soluções que o Felipe leva para o Brasil inteiro. Por isso que a gente está aqui, né? É isso aí. Na verdade, esse é o que todos chamam de poder da atração, né? A gente não precisa combinar, mas sem querer a gente se encontra. Porque, na verdade, é bem por querer, porque as ideias pactuam. Converge. Eu só tenho a agradecer a vocês pela grande oportunidade de estar podendo falar com vocês, com pessoas que criam, que geram novo, que não estão inconformados com os problemas do nosso setor, como falou o Tarcísio há pouco tempo, que foi fantástico, essa questão do problema, né? Voltar com isso, que está inconformado com o problema e diz assim, não, eu não vou sentar e ficar quieto e olhar esses problemas, não, eu vou trazer coisa nova. E principalmente seja eternamente bem-vindo ao Brasil, tá? E que faça mais do que sua casa, principalmente trazendo essa quantidade de inovação que você está trazendo aqui para o nosso mercado. Luiz, bem-vindo à MC, e eu acho que a MC com toda certeza fez uma grande contratação tendo você no time. Obrigado. Tiago? Pessoal, muito obrigado. Queria que vocês deixassem uma mensagem final aí, as redes sociais da empresa de vocês, uma mensagem final para o nosso público. Bem, de minha parte, eu queria convidar aqui dentro da Concrete Show a visitar o estande da Gerdau. A Gerdau Grafene está dentro do estande da Gerdau, para a gente poder falar um pouco mais do trabalho nosso. A Gerdau Grafene é uma empresa que atua na área de revestimentos, tinta revestimentos, polímeros e concreto também. Então, como eu disse, é uma empresa que traz soluções conseguindo, né, viabilizar o grafeno como uma solução para materiais. Ótimo, excelente. Bom, quem tiver interesse, né, em estender um pouco a conversa, falar de inovação, pensar em soluções, pode me acessar via LinkedIn, Luiz Proto. Vou estar aberto aí a tentar desenvolver alguma coisa diferente. Conto com um apoio aí grande, uma equipe bastante forte, né? O Roger com produtos, temos uma área de P&D também bem estruturada, né? E a gente está sempre buscando parcerias e novas soluções. A MC está à disposição para você, sempre trazendo novidades para o Brasil. E estamos disponíveis em todas as redes sociais, até o TikTok estamos presentes, né? Então podem dar uma olhada no Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, onde estamos lançando sempre novos vídeos, novos conteúdos. E até a gente tem o hub de conteúdos da MC, hoje com a inteligência artificial. Então podem brincar lá um pouco, né, para realmente receber todas as novidades. Obrigado. É isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês aí. Valeu, obrigado. Obrigado.